Paz e graça a todos, você está no canal Intelectualidade Cristã e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito interessante e que eu diria que é primordial para você que quer estudar teologia, para você que quer conhecer um pouco mais de Deus e talvez para você também que quer aperfeiçoar o seu ministério da palavra, certo? Então desde já eu peço o seu like aí embaixo e que você fique comigo até o final deste vídeo. Irmãos, eu vou falar um pouco aqui de uma coisa assim que, sinceramente, é aquilo que fica entalado na garganta, que nós precisamos falar. Eu não sei se todos aqui que me ouvem são cristãos, certo? Mas eu creio que a maioria esmagadora é cristão. E nós sabemos que nas congregações hoje em dia, há uma ideia de que eu vou ler a Bíblia e eu vou orar e magicamente o versículo, a interpretação do versículo vai aparecer na minha mente e eu vou entender tudo e vou entender toda a Bíblia e é só isso. Como se conhecer a Deus, como se conhecer os mandamentos, os preceitos divinos fossem como um passe de mágica, que você fala algumas palavras mágicas na oração e de repente você sabe de tudo que está escrito na Bíblia e você entende exatamente o que você deve fazer na sua vida. Entenda, este pensamento é totalmente errado. Totalmente errado. Nós vemos pessoas às vezes que elas vivem falando: olha, eu orei e Deus me revelou isso na palavra. Meu Deus, não existe esse negócio de revelação. Porque o significado da palavra revelação significa mostrar algo que estava oculto. Mas se Deus colocou na palavra, o texto, não está oculto. Se Ele quis dizer algo na Bíblia, e Ele colocou lá na Bíblia para que nós entendêssemos, não está oculto. Então não precisa revelar nada. O que precisa ser é interpretado, é entendido. Então o que acontece? Essa ideia fica tão forte na mente dos irmãos que a gente vê pessoas que são analfabetas, né? Isso, aliás, não é um problema, né? Esse não é o problema. Mas o problema é querer pregar, é querer interpretar a Bíblia sem entender o que está escrito nela. É uma pessoa às vezes analfabeta, uma pessoa que não sabe o significado das palavras que ela está lendo, ou não tem noção de que a Bíblia foi escrita em outro idioma e não busca também, não tem interesse de buscar as traduções dos outros idiomas para entender um pouco melhor do que o texto está falando, e a pessoa sai pregando e falando um monte de bobagens, falando coisas que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras, mas que ela crê que foi divinamente revelada por Deus. E é daí que nascem tantas e tantas e tantas heresias e tantas mentiras no meio do povo de Deus. Vocês que me ouvem, antes de querer ser o pregador, antes de querer ser um evangelista, coma a Bíblia. Mas não é também só comer a Bíblia. É procurar ver se você realmente... É procurar ver se você entende o que você está lendo. Porque se você não entende, duas coisas que você vai ter que fazer. Não é uma coisa só, é duas. Pedir direção de Deus, ok, certinho. Orar a Deus, Deus, me ajuda na interpretação da Bíblia, certo? Segunda coisa, tentar ver se essa deficiência que você tem não é uma deficiência com a sua leitura. Se você não é um analfabeto. Porque se você for analfabeto, às vezes você consegue ler, mas você não entende o que está escrito ali. E se você não entende, você não tem como tirar nada de proveito e você não tem como entender o que Deus revelou nas Escrituras. Não adianta. Porque veja bem, vamos lá. Uma pessoa que quer dirigir carros, certo? Ela quer tirar a carteira de motorista. Como que ela vai passar na prova do Detran se ela não souber ler? Se ela não souber ler as placas, se ela não souber interpretar as placas, se ela não souber interpretar as coisas ali do carro, como que ela vai dirigir dessa forma? O desenvolvimento da linguagem é um passo essencial para nós entendermos as Sagradas Escrituras. Vamos lá, só para vocês terem uma noção. Uma criança que não sabe falar ou que sabe falar muito pouco, tenta explicar da Bíblia para ela. Você vê o que ela vai entender. Ela não vai entender bulhufas. Ou se ela entender, ela vai entender da forma mais rasa possível. Agora imagine alguém que tem mais ou menos o entendimento de leitura de uma criança. Ou um pouquinho melhor, mas também no mesmo nível. Como que você vai entender? Como que você vai ensinar algo profundo para uma pessoa dessa? Como que essa pessoa vai entender algo profundo da Bíblia? Então o que eu indico para cada um de vocês é: busquem consertar a leitura de vocês. Busquem entender do que o texto está falando. Deus não vai descer do céu e te dar esse negócio assim, num piscar de olhos. Você precisa fazer esforço. Você precisa se empenhar. Você precisa amar esse aparato que Deus te deu, que é a sua inteligência. Não é porque você virou cristão agora que você vai ser um burro. Não é porque você virou cristão agora que você vai ser um analfabeto para sempre. Não. A inteligência é um dom de Deus. A interpretação de um texto é uma dádiva de Deus. Os animais, eles não conseguem se comunicar numa linguagem inteligível. Os animais, eles se comunicam com urros,
né? Eles se comunicam através do instinto, do olhar, da presença, dos movimentos que eles fazem com a pata. Mas você não vai ver nenhum animal criando um dicionário. Você não vai ver nenhum animal montando um texto. Você não vai ver nenhum animal ensinando outro animal, né, a fazer alguma coisa da forma que nós ensinamos, através da linguagem. É tudo instintivo. E de certa forma, essa é uma dádiva que Deus também deu aos animais. Mas preste atenção, nós seres humanos agimos diferente. Nós não nos comunicamos cheirando um ao outro, abraçando um ao outro, quer dizer, isso também. Mas a nossa linguagem não fica presa só a isso. Nós temos as nossas palavras, que a gente usa para descrever o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, o que nós queremos da outra pessoa, o que essa pessoa quer de nós. Isso não existe no reino animal. Essa é uma dádiva que Deus deu exclusivamente aos homens. Então desenvolva ela para que você possa ler a Bíblia da maneira adequada. Eu deixo a minha palavra por aqui. Agradeço a todos que me assistiram e também peço o seu like, o seu comentário, que você comente abaixo o #Deus é bom. Me siga também no Instagram, que de vez em quando eu posto alguma coisa bíblica, algum ensinamento, certo? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra no seu coração, busque aquilo que eu falei no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau.